Olá, meus amigos! E minhas amigas! Está começando mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Hoje iremos falar sobre como ter uma criação de galinhas. Para dar início à nossa discussão, vamos conversar sobre as galinhas poedeiras. Podemos considerar que existem 4 origens distintas das galinhas poedeiras: americanas, inglesas, asiáticas e mediterrânea. As galinhas americanas possuem como principais características anatomofisiológicas a pele amarela, os brincos vermelhos, ovos vermelhos de tamanho médio e pernas desprovidas de penas, como por exemplo New Hampshire, Plymouth Rock, Rhode Island Red. As galinhas inglesas se caracterizam por possuírem pelo branco, brincos vermelhos, ovos vermelhos de tamanho médio e pernas desprovidas de penas. Por exemplo, Sussex, Orpington e Cornish. As galinhas asiáticas têm como características anatômicas e fisiológicas bem marcantes a pele amarela, brincos vermelhos, ovos vermelhos de tamanho extra grande e pernas cobertas por penas, como por exemplo Cochin e Brahma. As galinhas mediterrâneas possuem características anatomofisiológicas bem marcadas, como pele amarela, brincos brancos, ovos brancos de tamanho reduzidos e pernas desprovidas de penas, como a Leghorn e Andaluza. Para melhoramento genético das galinhas poedeiras, deve-se colocar no galinheiro um galo índio. Ele irá proporcionar um melhoramento genético da próxima geração. Sobre a ingestão do ovo, houve uma ideia errônea de que consumi-lo seria uma forma de obter um colesterol ruim. Porém, depois de diversos estudos, especialistas relatam que não há uma relação entre o aumento do LDL, que é o colesterol ruim, no sangue e o aumento do consumo de ovos. Alguns países do Oriente, por exemplo, comem quase um ovo por dia e têm os índices muito diminuídos em relação às doenças cardíacas, que crescem a cada dia no Brasil. As estatísticas revelam que o consumo de ovos no Brasil é cerca de 90 por habitantes por ano. O ovo é um alimento muito rico em vitaminas, proteínas e gorduras. Para se ter uma ideia, só perde para o leite materno em quantidade de aminoácidos. Produzidos em larga escala, os ovos chegam à mesa do consumidor a partir de um negócio inicial de galinhas poedeiras, que são separadas do galo e com isso produzem os ovos prontos para consumo. Para diferenciar um ovo velho de um ovo novo, basta observar a casca e a clara. O ovo novo fica com a clara mais junto da gema quando quebrado. Cozido, a casca se solta com uma certa dificuldade, enquanto os velhos flutuam na água. Todas as classes sociais consomem ovos em grandes quantidades. E com os estudos se avançando e dando a possibilidade das pessoas ingerirem sem medo esta forma riquíssima de proteínas, a criação de galinhas poedeiras está chegando a novas proporções, criando um grande negócio. As galinhas poedeiras Lomen, Isa, Highline e High Sex se destacam entre as já citadas anteriormente. O criador, independente do tipo da linhagem, deve optar pelo tipo de ave a ser criada para comercializar ovos brancos ou vermelhos. Para escolher qual linhagem aderir, deve-se levar em conta que as galinhas poedeiras devem ter baixa taxa de mortalidade e uma grande quantidade de ovos postos por ano. Assim, a criação de galinhas poedeiras pode ser dividida em fase inicial, fase de recria e fase de produção. A fase inicial é aquela em que as aves têm até 6 semanas de idade. Na segunda fase, de 7 a 17 semanas de idade. Já na última fase de produção, as aves estão dentro da faixa de 18 a 76 semanas de idade, estendendo-se de 90 a 120 semanas em alguns casos específicos. Para criar galinhas poedeiras, existem 3 formas básicas. Diretamente sobre o piso nas 3 fases,
em gaiola, nas 3 fases e na combinação entre piso e gaiola. Este primeiro na fase inicial e nas fases subsequentes à segunda opção. Porém, o indicado é que as fases finais sejam realizadas em gaiolas. Cada sistema tem seus benefícios, que vão desde a facilidade para obter os ovos, a disposição de aves por metro quadrado dentro dos alojamentos e até a redução do número de ovos sujos. Dependendo do número de gaiolas no interior do alojamento, deve-se definir o comprimento e a largura do espaço a ser ocupado pelas poedeiras. As especificações técnicas são o galpão totalmente aberto ou com cercados para impedir a ação do vento. Beirais e telhados devem estar fora do galpão, para impedir que a chuva entre, tendo que serem longos e bem colocados. Para fazer o galpão, é necessário que o nível da construção esteja acima do solo e que o piso seja de terra para que os estercos sejam facilmente absorvidos. Nas laterais, o piso deve desembocar para fora deste espaço, no sentido de escoar a água da chuva e evitar ao máximo que se acumule ali dentro. Os galpões devem ser construídos isoladamente da área que esteja acessível a outros animais, inclusive os domésticos e outras aves. Os insetos, principalmente, não podem chegar até a produção dos ovos. Não é um bom sinal quando o armazenamento de ovos produzirem mau cheiro ou outras características que possam comprometer a integridade do produto. O centro do terreno é um ótimo local para armazenamento dos ovos de galinhas poedeiras, que deve conter um local para que os ovos sejam acolhidos, local para classificação, ovoscopia e embalagem, local para armazenagem, local para depósito, local para lavagem de recipientes, câmaras frigoríficas e outros. É importante lembrar que as condições de higiene devem estar adequadas, afinal, o negócio de galinhas poedeiras está comercializando alimentos e a vigilância sanitária é justamente o órgão responsável por seu controle. As galinhas poedeiras chegam ao estágio de estarem aptas a produzirem ovos. Assim, alguns cuidados são importantes, como o cuidado para não movimentá-las durante o período em que estiverem fazendo a ovopostura e garantir um ambiente tranquilo. Até a 30ª semana, faz-se o controle do desenvolvimento destas aves. Toda semana devem ser pesadas e examinadas, com um enfoque na maior produtividade. Ainda na fase de produção, as moscas estão sempre por perto. O esterco deve ser retirado apenas quando todo o lote de ovos estiver posto, ou em casos especiais. Para se alimentar, as galinhas poedeiras devem comer 41 gramas de ração por cada ovo que produz. As galinhas mais velhas, o alimento está suprindo ainda as necessidades metabólicas desses animais na recuperação do peso que perderam durante a muda de penas, que acontece durante meses antes da ovopostura. Fazendo cálculos, vemos que uma ave de 1,6 quilos, por exemplo, precisa de 0,0623 quilos de alimento por dia, ou seja, 23 quilos 250 gramas de alimento por ano. Vários nutrientes são essenciais para o bom desenvolvimento de uma galinha poedeira, como cálcio, fósforo, lisina, proteína e metionina. Caso a alimentação seja feita de forma inadequada, muitos prejuízos podem acontecer, desde a redução na quantidade de ovos até a parada de produção. A dica principal em relação aos ovos é o cuidado. Por ser um alimento facilmente deferível e quebrável, o empreendedor deve evitar qualquer risco que comprometa a qualidade da produção. Os ovos sujos podem ser evitados a partir da manutenção da limpeza das gaiolas, algumas vezes por dia. Os ovos sujos e trincados não devem ser misturados àqueles prontos para a venda. No transporte, o ovo tem muito mais chance de chegar íntegro a seu destino, caso esteja em veículos sem atritos. Na lavagem, a casca deve ser desinfetada para que o aspecto se torne mais atrativo ao cliente. Depois da lavagem e secagem, os ovos passam pela ovoscopia para que sejam identificadas anomalias que possam ter acontecido.
A aspersão a óleo é o último processo, para que os ovos sejam levados finalmente para a comercialização. São classificados em 4 tipos, de acordo com seu peso mínimo. A comercialização de ovos de galinhas poedeiras acontece em pequenos comércios ou diretamente para o consumidor. Investir em tecnologia é a melhor forma para estar na frente da concorrência, tornando o empreendimento bem mais rentável. Os tipos de embalagens podem ser de plástico, papelão ou isopor. No rótulo, o importante é sempre explicitar a data de validade, o nome da granja com endereço e telefone, código de barras e o tipo de ovo. As informações nutricionais também são muito bem-vindas, porque devem estar explicitadas, assim como as especificações de conservação. Além dos ovos in natura, pode-se comercializar o ovo em pó e ovo líquido. Alguns diferenciais podem fazer do comércio de ovos um negócio bastante lucrativo. Evitar o desperdício é a primeira dica. Vale a pena conhecer o produto, fazer uma boa divulgação, reaproveitar os materiais disponíveis, administrar bem a granja e manter sempre a qualidade do seu produto. Os transportes dos ovos, por exemplo, pode ser uma atividade terceirizada no começo de um negócio, dando ao empreendedor a chance de conquistar aos poucos o seu próprio transporte. Vale a pena ir a feiras, eventos, palestras em geral para conhecer o negócio de galinhas poedeiras e a atividade junto com profissionais que se destacaram nesta área, já que o sucesso muitas vezes é consequência da experiência. Espero que tenhamos suprido as dúvidas de vocês em relação com a criação de galinhas poedeiras. Você mesmo pode ter uma pequena criação em sua residência, desde que o espaço seja propício. Dessa forma, terá ovos constantes e de procedência segura. Talvez consigam até mesmo uma nova fonte de renda. Nas próximas edições falaremos sobre o frango de corte e galinha caipira, a qual é a mais recomendada para pequenas criações. Deixem nos comentários se vocês já possuem uma criação de galinhas poedeiras, se já utilizam essa forma de renda extra ou se são apenas animais de estimação. Adoraríamos ouvir sugestões de matérias para o canal. Iremos trazer com todo o carinho e veracidade dos fatos. Até a próxima!